Nos próximos programas, a gente vai trazer alguns dados sobre as eleições aqui na Paraíba. Hoje, no primeiro programa, nós falamos sobre o número de eleitores aqui no estado. São mais de 3.200.000 cidadãos aptos a participar do pleito em 6 de outubro. Mais da metade são mulheres. É ao digitar algumas teclas que o eleitor expressa uma opinião e exerce o direito de ajudar a definir os rumos da cidade, do estado e do país. Em 6 de outubro, a missão é escolher o futuro prefeito, vice e vereadores de cada município. Papel que aqui no estado cabe aos 3.225.826 eleitores aptos a votar. Na prática, são 1.697.116 eleitoras e 1.528.710 eleitores. 168 mil de diferença, que equivale a quase a população de Cabedelo e Patos somadas. Todas as esferas da sociedade, do poder, você tem uma baixa representatividade das mulheres. Por quê? Porque você tem um machismo estrutural. Você tem, tradicionalmente, milenarmente, os homens ocupando espaços de destaque. Então você tem a maioria da população de mulher, você tem a mulher já inserida no mercado de trabalho, que desempenha as mesmas funções dos homens. Quando se trata de idade, a grande maioria está na faixa etária dos 18 aos 40 anos. São mais de 1.450.000 eleitores. Já aqueles com 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar, mas se alistaram junto à Justiça Eleitoral, são 75.220. Número bem superior ao de 2020, quando apenas 42.322 tiraram título voluntariamente. Os jovens se envolvem em política, mas com pautas específicas dele. A questão do meio ambiente, a questão da cultura, a questão da empregabilidade, a questão mesmo de gênero. São questões que os jovens, a partir de 14, 15 anos, e claro, no Brasil pode a partir de 16 tirar o título eleitor e participar ativamente, eles se importam, eles se envolvem nesses temas. No recorte do grau de instrução, 770.663 eleitores têm apenas o primeiro grau incompleto, o que representa a maior parcela dos aptos a votar. Isso reflete também no papel do eleitorado, né? Esse eleitorado com baixa escolaridade, ele tem que exigir mais ainda dos poderes públicos, porque quanto menor a escolaridade, menor a renda e, consequentemente, mais dependência dos serviços públicos. Em João Pessoa, são 566.290 eleitores, enquanto que na Rainha da Borborema são 298.888 eleitores. Já a cidade de Cochichola concentra o menor eleitorado do estado, 2.055. Para as eleições desse ano, os trabalhos para que tudo transcorra com tranquilidade começaram bem antes. Assim que terminamos um pleito, já iniciamos a preparação do próximo. Então esse do próximo dia 6 de outubro já vem sendo preparado desde 2022. A questão dos mesários, já começamos a convocação dos mesários, lembrando que esse ano é feita via WhatsApp, pelo número 3512-1500. A Paraíba é o estado em que a diferença entre mulheres e homens é maior no Brasil. Mas será que essas mulheres sabem a importância do voto delas? Rafael Leite foi conhecer a história de duas mulheres bem diferentes, mas cujos votos podem definir os rumos da Paraíba no próximo mês de outubro. Viviane Coutinho e Yara Ingrid, mulheres, mães e eleitoras. O que elas têm em comum? A preocupação com o futuro das cidades brasileiras. Parar com essas coisas que as pessoas têm de dizer assim, eu vou votar em qualquer pessoa, eu não vou votar em ninguém. Gente, o voto de vocês é muito importante. Nós, mulheres, temos muita força na política e quanta importância para nós, porque eles lá nos representam. Ele representa eu, representa você e representa todas as mulheres do Brasil. A dona de casa, quilombola e mãe atípica integra o perfil de brasileiras que se desdobram para dar conta das atividades, incluindo os desafios diários. No mês de fevereiro agora desse ano, descobri que ele é autista.
Aí foi quando eu dei entrada na FUNAD e tudo mais. Até então, estou correndo atrás, mas não está sendo nada fácil. De acordo com o último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de mulheres ultrapassa os 50% da população total do país. Segundo o levantamento, a Paraíba lidera o ranking no Brasil com maior percentual de mulheres em relação ao de homens. Se nós olhássemos conscientemente, nós já tínhamos virado esse jogo. As mulheres precisam estar no orçamento, né? Seja do município, do estado, do país. Para estar no orçamento, para estar na defesa dessa participação das mulheres, nós precisamos olhar esse olhar integral de qual o compromisso daquelas pessoas. Se somos a maioria, se votarmos em pessoas que têm compromisso com nossas vidas, nós vamos com certeza avançar. Assim como Viviane, muitas mulheres iniciaram a jornada de trabalho bem cedo. E além da vida profissional, são muitas atribuições a cumprir. Empreender era um desejo antigo que dia a dia ela vem conquistando aos poucos. Mas os sonhos não param por aí. Ser bem representada pelos governantes é um deles. Por isso, Vivi faz questão de ir às urnas. Eu procuro sempre ver o histórico, né, da pessoa, do candidato, o antes e o depois, a questão da família, da honestidade também. E é interessante a gente sempre dar uma olhada, né, qual proposta ele tem dado para nós. Porque o candidato que a gente vai voltar, que a gente vai lá colocar toda, né, confiança, vamos dizer assim, durante 4 anos, tem que ser um candidato que realmente cumpra com o que prometeu para a gente. Ingrid levanta a bandeira do direito ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. A gente vê que falta muito em relação assim, quando, por exemplo, meu filho é autista, eu chego em tal canto, peço a prioridade. A maioria não dá ou não entende o porquê eu estou pedindo. Que nada cale a voz feminina, a maioria, inclusive nas eleições. Nós precisamos avaliar programas, né? Nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder, porque senão nós não vamos levar essa discussão dessa pauta que nos interessa diretamente, mas às vezes você nem tem a alternativa do voto, porque as mulheres ainda não participam no nível que precisam. Mas nós precisamos avaliar qual o nível de compromisso. Então nós devemos avaliar como se comporta essa pessoa que está pedindo o nosso voto, requer que a gente faça uma análise. O voto consciente pode mudar tudo, por isso deve ser feito com ética e responsabilidade. É muito importante que esse trabalho de fortalecimento da democracia seja resgatado, que a gente precisa ter lá em cima no poder, em cargos de poder, mulheres que nos representam. Último intervalo, na volta a gente mostra que a vida social é essencial para a alegria dos idosos. Voltamos daqui a pouco.